Se tu tivesse no meu lugar no dia 8 de fevereiro de 2022, tu teria feito as coisas diferentes, cara? Vendo de fora, eu teria. É. É. O que tu faria diferente? Ingenuamente falando, olhando de fora, eu tancaria. Tá. Mas não sei dos... Eu ouvi os detalhes e tal, mas mesmo assim eu acho que dava. Mas eu chute. Tá. Acha que dava em que sentido? Assim, o que que dava? Fala pra mim. Continuar, mas... Existir. Ixi, cara, eu discordo. Não, você discorda que não tinha como. Eu acho que não tinha como. Financeiramente. Eu acho que não tinha como, não financeiramente, mas do ponto de vista de relevância, de objetivo, de financeiramente, tudo quanto é ponto de vista, eu acho que não dava. Eu vendo de fora, cara, acho ó, que... ninguém sofreu mais com essa porra toda do que eu e o Jean. Porque assim, é a família, tá ligado? Ninguém sofreu mais que a gente. Assim, foi facilmente o pior momento da minha vida. Uhum. Não foi uma decisão que foi assim, foda-se, eu vou, sei lá, tiro o problema e agora vamos nós. Não foi isso. Eu sei que às vezes tem pessoas que pensam que... Eu sei que pode até, se você fizer um certo malabarismo, ele pode parecer isso. Mas, cara, é como separar... A sensação que eu tenho até hoje é como separar família, tá ligado? Cada um por um lado. Por que eu acho que não tinha como? É só você ver pra onde foi, cara. O que aconteceu com o Monark. Estaria acontecendo com todo mundo. Aqui. E isso eu já tô falando assim, já assumindo que todas as nossas iniciativas, toda a galera que trabalha com a gente, isso aqui, ia pro espaço, ia voltar a ser nós três, já levando isso em consideração, tá? Sim. Mas a gente não ia conseguir os nossos objetivos. Porque, por exemplo, quando eu conversei com os presidenciáveis ano passado, isso era um plano. Isso não foi, eu vou fazer essa porra. Em 2018, quando a gente fez o Flow, a gente falou, cara, em 2022, nós vamos conversar com os presidenciáveis pra gente... Porque sempre foi uma parada nossa, tá ligado? Uhum. Isso não ia rolar. A gente não ia conseguir se... Cara, o Monark até hoje ele tá banido das redes sociais, tá ligado? Como que a gente ia fazer o Flow? Não tinha como. Ele tá desde aquela época, nunca voltou. Nunca voltou. O Twitter dele não chegou a voltar? Não. Ele que criava as outras contas lá. Ou alguém criava as outras contas lá, sei lá. Como é que funciona. Sim. Então, assim... Infelizmente, cara. Mas isso é talvez a coisa que mais me machuca na minha vida. As pessoas não têm a dimensão do que foi essa porra pra gente de verdade. Tá ligado? Cara, tanto que a gente reiniciou a contagem do Flow, pô. É outra coisa. É outra coisa depois. Por quê? Porque era família, cara. Mas não dá pra seguir a contagem? Essa da contagem me pegou na época. Mas, cara, eu acho que tem alguns componentes aí. Acho que o principal deles é respeito. Pela história que a gente construiu até ali, tá ligado? Eu não queria começar a fingir que nada aconteceu, pô. Tá ligado? Entendi o ponto de vista. Então, cara, foi muito... Como é que eu vou te explicar isso, cara? Imagina que você construiu um bagulho muito foda com teu irmão e veio uma parada que separou vocês dois à força. À força. Foi cada um, sei lá, um pai adotou um, outro pai adotou o outro e fudeu. Tá ligado? Uma parada assim que foi... Cara, eu não sei nem explicar, cara. Foi muito sinistro. Então, assim, as paradas que a gente fez é porque a gente sentiu que, de fato, não tinha jeito. Não tinha jeito. A gente ia desaparecer. Tá ligado? E disso eu discordo. Que ia desaparecer, eu discordo. Eu acho que a gente ia desaparecer, Não. cara. A gente não ia ter como se financiar, cara. A gente não ia conseguir chegar em lugares que a gente teria sei lá, relevância mesmo. Sim, eu entendo. Seria é uma escolha, né? A gente pode optar por não ficar tão grande, dar uma diminuída na nossa velocidade de crescimento e seguir por um rumo específico que eu acho certo. Eu respeito o que você tá falando, porque, de fato, assim, a gente teve essa escolha.
Era uma escolha mesmo. Você tem razão, era uma escolha mesmo. E aí virava um podcast de guerrilha. Dava um passo pra trás, não vai ter presidenciável, a gente não vai jogar o jogo do mainstream, a gente vai ficar na nossa aqui, fazendo a nossa parada. A gente ia Diminuir a operação, mas talvez... Eu não sei se era... O quanto de medo você estava sentindo ao tomar essa decisão? Medo, quando você estava ansioso, tava conseguindo dormir. Porque eu acho que quando a pessoa toma alguma atitude com medo, ela pode tomar alguma atitude precipitada. Tá. Faz sentido. E pode ser que no meio de tanto medo você acaba calculando errado alguma coisa, ou vendo ou não vendo algumas coisas. Tô tentando entender só Cara, a mente naquela hora. Eu tava... Não, primeiro que não era a primeira vez que acontecia, mas era a primeira vez que acontecia com essa dimensão, tá ligado? Já tinha acontecido antes algumas vezes, né? Teve um caô que a gente segurou a onda, que foi em 21, um bagulho que a gente perdeu uma porrada de patrocínio, perdeu o iFood, perdemos uma porrada. O da opinião lá. Né? Foi um monte ali. Só que o que acontece? Ali, a gente não tava... A nossa existência não tava ameaçada, tá ligado? Era uma questão de readequar quanto custa fazer isso aqui e onde a gente quer investir, tá ligado? Agora, essa eu senti que a existência do projeto, de uma maneira geral, estava ameaçada. E o Monark, eu acho que ele concorda contigo, na verdade. Ele num primeiro momento, ele concordou comigo, mas ele é meio de lua, né? Depois ele mudou de ideia e tal, e aí a decisão já estava tomada, a gente já tinha comunicado, já tinha assinado tudo o caralho. Mas eu discordo. Eu acho que não tinha jeito, cara. Eu acho que infelizmente, cara, eu sou o que mais sofre com essa porra. Eu sei que é difícil acreditar, mas, porra, eu não fiquei milionário porque o Monark saiu, não, tá ligado? Não é assim. É pelo contrário, assim, eu fiquei mais pobre. Mas se o Flow tivesse acontecendo naquela casinha lá, a primeira aquela, essa decisão teria sido a mesma? O mesmo cancelamento, a mesma merda, mas tá na casinha lá com 5 pessoas trabalhando junto, a decisão seria a mesma? Cara, eu acho que se a gente... Você tá falando mas a gente alcançou o mesmo patamar de relevância e a gente tem cada vez mais os objetivos mais no horizonte, ou naquela fase que a gente ainda estava construindo? A operação, a estrutura do programa é aquela. Peraí. Assim, é porque foram 2 fases muito diferentes. 2020 ali. Então, 2020 a gente ainda tava... O Flow... 2020 foi quando o Flow virou, tá? Quando a gente saiu de uns caras pagando pra existir ok, agora a gente deu certo. Foi isso que aconteceu em 2020. Em 2022 a gente tava com outras paradas, tá? Assim, do ponto de vista da relevância mesmo. O Flow era um bagulho, entendeu? O bagulho que acontece aqui, porra, repercute. O bagulho é sério. Então são 2 fases diferentes, tu percebe isso? Se tivesse acontecido na primeira fase? Se tivesse acontecido na primeira fase, eu acho que a gente ia lutar, mas ia perder. Eu acho que é isso que ia acontecer. É? Eu acho que a gente ia lutar, especialmente porque a gente não tinha... não teria vislumbrado onde dá pra chegar. Entendeu? Então a gente teria lutado ali e ia perder, eu acho. De verdade. Especialmente porque, assim, agora dá pra ser engenheiro de obra pronta. De ver o que aconteceu ao longo desse último ano e meio. Tá ligado? Sim, que nem analisar futebol, né? E o que aconteceu ao longo desse 1 ano e meio me mostra que se a gente tivesse tomado outra decisão, não existia mais isso aqui. Não existe. Será? Acho, cara. É mesmo? É assim? Eu imagino que o jogo do mainstream não estaria sendo jogado. Lógico, óbvio. Sim, talvez mas eu não acho, ainda eu não acho que um jogo X estaria sendo jogado. Realmente. É meio triste falar isso, mas assim, é o que eu realmente acho. Tá ligado? E, cara, dói falar isso. Tá ligado? Dói falar isso. É uma merda. Mas é o que eu acho. Eu na minha cabeça ingênua de fora, eu imaginava que dava pra ignorar tudo. Cai patrocínio, cai tudo. Foda-se. Segue aqui com a gente e próximo episódio a gente fala sobre esse artigo da Constituição dos Estados Unidos que fala sobre isso. Chama um cara pra falar sobre isso. Um cara que discorda, um cara que concorda. E vamos aproveitar
o hype desse assunto e vamos fazer um bagulho foda. Eu faria isso, mas eu não sei da estrutura, do dinheiro, quanto que tava, quanto tinha de caixa. Eu não sei nada disso. Eu tô falando artisticamente, falando com a minha mente aqui, ingênua e infantil. Eu entendo total. Mas assim, exato, se tu... Depois eu te conto o que teve por trás e quanto, na prática, custou pra coisas piores não acontecerem. Tá ligado? Uhum. E custou de sanidade mental, custou de grana, custou de reputação, custou de tudo. Uhum. Tá ligado? Então, assim, não tô dizendo que, por exemplo, a gente não teria uma galera que continuaria com a gente. Porque tinha uma galera que tava com a gente. A nossa galera tava com a gente. Que a nossa galera entendeu o que a gente tava fazendo, tá ligado? Mas a nossa galera, eu não sei se a gente conseguiria reconstruir. E, cara, a verdade é que a gente queria ter... O que a gente queria fazer, não ia dar pra fazer mais, pô. Porque aquela conversa de bar, a gente ia voltar pra um lugar onde não tem razão pra gente estar fazendo aquilo ali. Pô, mas às Porque vezes... o que a gente faz, cara, o que a gente começou a fazer e o que o Flow na verdade, é uma razão. A gente não faz isso aqui à toa. Tá ligado? Eu não faço isso aqui pra ficar famoso. Cagando pra isso. Então, isso não é um argumento... Não é mais um argumento pra tancar? Não, Eu não quero ser famoso, não quero crescer e ser astro. Foda-se o que vocês acham da gente. Então tá. Então vamos lá. Vamos dizer que rolou isso daí. A gente fez isso aí, tudo saiu e agora a gente é guerrilha. Número 1, como é que eu pago o salário do Jean? Dá. Ganha pouco, pô, né? Baratinho. Não, mas acho que... Não, é isso que eu tô falando. A estrutura tem que ser menor pra ser uma guerrilha. Tudo bem, pô. Mas se a gente parte do princípio que, por exemplo, não tem AdSense. Que o Monark até hoje não tem AdSense. Nunca voltaria, será o AdSense? O Monark não tem AdSense até hoje. Você tá entendendo? Até hoje. Então, meu amigo, assim, é triste, cara, mas eu acho que não tinha jeito, pô. Até hoje, o moleque não pode... Cara, hoje o moleque não pode abrir uma live em lugar nenhum, pô. Mas sabe, eu tenho talvez um ponto divergente disso aí. Eu acho que isso aconteceu porque houve essa retirada de campo. Eu acho que ele ficou marcado como esse cara que não pode fazer nada porque ele foi tirado do programa e porque... não houve esse tancamento. Você sabe que que o Flow perdeu a monetização, né? Sim. Então, teria voltado? Pois é, eu não sei se não. Não teria, cara. Talvez. Cara, tem uma decisão judicial falando que o YouTube não pode monetizar o cara, pô. Mas isso aconteceu antes dele sair? Aconteceu Ou na depois semana. dele sair? Na semana. Porque talvez, tipo assim, tiramos ele, talvez o que passe de mensagem pro sistema. Tiramos ele era o problema. Aí o sistema, ele era o problema, então nós vamos acabar com ele agora. Ó, você sabe que no dia seguinte a gente já tinha resolvido tudo isso, né? Então já tinha contrato assinado de saída e tudo mais. E mesmo assim, no final da semana a gente ficou desmonetizado. Foi depois. Eu lembro, teve campanha, né? Então, foi depois. Sim. E a gente ficou 3 meses sem receber dinheiro de AdSense. Então, sim. Eu acho que até hoje não teria voltado. É muito triste falar isso, mas eu acho que até hoje não teria voltado. Mas agora eu tô sendo otimista, né? E aí, tu tá sendo pessimista, porque eu acho que eu ia voltar. Porque o que acontece? Porque não sei se eu tô sendo pessimista ou se eu tô te falando o que rolou, na verdade. É por isso que eu tô te falando. Eu consigo olhar o que aconteceu e, porra, eu vi que até hoje ele tá fudido, entendeu? Então, mas é que o meu... Aí, vamos pro Rumble. Beleza, vamos pro Rumble. Perdemos o Rumble também, pô. Rolou essa porra. Ele não tem, tá ligado? Não pode abrir uma live, pô. Tá ligado? Então, mas o que eu enxergo aqui agora na minha cabeça que tá otimista agora é... Vamos supor que mantém, tanca o negócio, mostra o dedo pra todo mundo, segue aqui. No programa seguinte chama 2, 3 caras que são especialistas em Constituição norte-americana. Vai explicar por que isso acontece lá, como é que funciona e tal. Tem uma conversa legal aqui. E vai gerando esse assunto. Tá? Essa monetização ficou 3 meses. 3 meses segue se comunicando melhor, entendendo, chamando pessoas para falar sobre isso, vai explicando a ideia ao longo do tempo e com sorte as pessoas entendam e aí a fama do cara não fica tão ruim como ficou, tirando e aí o cara entrou num looping de loucura, de tá sendo rejeitado pela sociedade, entrou num buraco e aí aconteceu o que aconteceu. Mas talvez... as pessoas
entendessem a ideia se a ideia fosse explicada aqui de Mas você boa. tá se contradizendo, porra. Por quê? Porque você acabou de dizer que isso daí a gente não consegue mexer, pô. E tu também tá se contradizendo porque tu tá sendo pessimista agora. Não tô sendo pessimista, caralho. Eu tô falando... Pô, não dá pra mudar as pessoas, causar um impacto na galera? A pessoa vai ouvir e vai mudar de opinião. Não é isso que você tava falando, pô? Sim, cara, mas é verdade. Então nós dois estamos nos contradizendo aqui. O paradoxo dos contradizentes. É muito... É que de fato é uma situação muito difícil, cara. Você pode especular. Não tem como... É muito difícil, cara. E eu posso... A única certeza que eu tenho é que, cara, foi a pior época da minha vida. Mas disparado. E eu não tô nem falando de grana, cara. Não tô nem falando de grana.